Senhor, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Muito bom. Hoje, como já foi dito aqui, último culto do ano de 2025. Eu sou grato a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem dirigido as nossas vidas. Se você está aqui nesta manhã, porque você é um vitorioso. Amém? Não que os que não estão aqui não sejam, né? Mas Deus cuidou da sua vida. Em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Então nós estamos aqui hoje para glorificar a Deus, para honrar a esse Deus, para nos fortalecer no final deste ano e buscando a direção do Senhor para o próximo ano que se inicia. Nesses últimos dias, um calor imenso, né, irmãos? Não sei como os irmãos estão conseguindo fazer para dormir. Eu quase não dormi essa madrugada, muito calor, não tem um ar-condicionado lá em casa, então a gente se vira com o que tem, né? E às vezes não é suficiente. Mas graças a Deus estamos aqui nesta manhã, e como eu disse, eu glorifico a Deus pela sua vida, você que está aqui, né? Temos alguns irmãos viajando, alguns irmãos já de férias, isso é bom, né? Mas ainda bem que você está aqui nesta manhã. Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos, para meditação nesta manhã, o texto que está lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, os versículos de 12 a 15. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15. E assim diz a palavra do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé para a leitura da palavra. Depois os irmãos vão ficar um bom tempo sentados. E assim diz a palavra: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Agora o versículo 16. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. E nós vamos orar neste momento. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer. Agradecer ao Deus por este ano que está se findando. Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, dirigido as nossas vidas. Te agradecer porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Te agradecer, ó Deus, porque nesta manhã, neste último domingo deste ano, nós podemos estar reunidos aqui para glorificar o Teu nome, para render graças a Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz e para nos alimentarmos da Tua palavra. Queremos Te pedir, Senhor, humildemente, que o Senhor, ó Deus, toque em nosso coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, faça com que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser esteja envolvido, ó Deus, com a Tua palavra e com as Tuas coisas nesta hora, Pai. Nós precisamos de Ti.
nós somos necessitados de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos. Sem Ti, ó Deus, nós pereceremos. Mas, ó Deus, nós queremos entregar cada particularidade da nossa vida diante do Teu altar nesta manhã. E te pedir, ó Deus, que o Senhor venha fazer aquilo que precisa ser feito, Senhor, na nossa vida, no nosso meio, na nossa igreja. Assim, Deus, nós oramos agradecidos, não em nosso nome, nem porque merecemos, mas fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, nós estamos nos aproximando do encerramento de mais um ano, de mais como o pessoal fala, de um calendário civil. E para a maioria das pessoas, eu não digo para todos, mas para a maioria das pessoas, este período carrega um peso emocional muito forte. Ele carrega um peso emocional muito forte. Porque é tempo de retrospectiva, né? Sempre ali a Globo, não sei se esse ano teve ou vai ter, tem sempre a retrospectiva, né? Retrospectiva 2025, aí vai passar lá todas as coisas boas e muitas coisas ruins, né, que acontecem no ano. Tem a retrospectiva, né? É tempo de balanço de vida, é tempo de nós revisitarmos decisões, revisitarmos atitudes, escolhas e caminhos percorridos. Quase que instintivamente, o coração humano faz perguntas que são perguntas profundas, do tipo: o que nós fizemos com o tempo que nós recebemos? Em o que nós avançamos? No que nós retrocedemos? O que ficou pendente na nossa vida nesse tempo? O que precisa ser ajustado? E para alguns, este momento também é um momento carregado de gratidão. Gratidão pelas coisas que Deus tem feito. Para outros, é marcado pela frustração. Frustração de não ter conquistado alguma coisa. Há quem chega ao final do ano celebrando conquistas, mas há quem chegue apenas sobrevivendo. Há famílias que avançam, há relacionamentos que se desgastaram, há sonhos que florescem e outros que ficam pelo caminho, há pessoas que cresceram espiritualmente e outras que, mesmo permanecendo na igreja, percebem que ficaram estagnadas. E esse texto nos ajuda a chegar à constatação de que o cristão não está pronto. Essa é uma constatação que nós chegamos quando nós lemos esse texto, de que o cristão não está pronto. E o cristianismo evangélico tem uma grande preocupação, né, com a empáfia, ou seja, com o orgulho, com a prepotência, com a arrogância, com a presunção. Por outro lado, vivemos em uma cultura que idolatra o ano novo. Há uma cultura, e a gente vê isso bem forte, de pessoas que, né, a sociedade idolatra o ano novo, como se a simples mudança de calendário fosse capaz de produzir uma transformação automática. Ano novo, vida nova. As redes sociais se enchem de frases motivacionais, né? Eu acho que você deve ter recebido várias. Promessas de recomeço e discursos bastante otimistas com relação ao ano novo, a 2026. Mas a palavra de Deus nos ensina, amados, que mudança verdadeira não começa no calendário, mas começa no coração. Amém? Não começa no ano novo, mas começa no coração, a verdadeira mudança. Um novo ano não garante uma nova vida.
Uma nova vida só é possível quando estamos alinhados com a vontade de Deus. E é possível entrar em um ano novo com o mesmo coração endurecido, com as mesmas feridas abertas, com os mesmos pecados ocultos e com as mesmas resistências à voz do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia nunca trata o tempo apenas como uma cronologia, mas como o kairos, o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus para a transformação. E o apóstolo Paulo nos ajuda a corrigir nossas expectativas. Ele nos ensina que a esperança cristã não está baseada em previsões econômicas, né? Há algum tempo atrás sempre a gente ouve isso, né? Mas o ano 2026 vai ser horrível, vai ser péssimo, né? Vai ser uma catástrofe, vai ser um caos aqui no Brasil, na economia. Então, ele nos ensina que a esperança cristã não está baseada nessas previsões econômicas, nos cenários políticos ou na estabilidade social. Porque a nossa esperança está firmada em Cristo e em um chamado celestial que transcende as circunstâncias nas quais nós vivemos. Amém? Amém, irmão? Você acredita nisso? Que a nossa esperança está firmada em Cristo e em um chamado celestial que transcende todas as circunstâncias. E a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita, amados, num contexto adverso. Paulo está preso, Paulo está privado de liberdade, ele está enfrentando incertezas quanto ao seu futuro, inclusive quanto à sua própria vida. Ainda assim, ele escreve com alegria, ele escreve com uma clareza espiritual e com uma profunda maturidade. Isso nos ensina que expectativas corretas não dependem de circunstâncias favoráveis, mas de uma fé bem fundamentada. Paulo escreve essa carta quando ele estava preso, com a sua vida ali sendo ameaçada. E no capítulo 3, Paulo faz uma espécie de testemunho espiritual. Ele olha para a sua trajetória passada, analisa a sua condição presente e projeta o seu futuro em Deus. Ele não fala como alguém que chegou ao destino final, mas como alguém que continua caminhando com um propósito. Alguém que continua caminhando com um propósito. E eu gostaria de falar que a gente vai caminhar com propósito. Esse é o tema da nossa mensagem. Caminhar com propósito. Então vamos ler novamente o texto. Eu gostaria de ler novamente o texto, porque ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em outras versões, há o prêmio da soberana vocação. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então o apóstolo Paulo ensina aqui como que nós devemos configurar uma vida cristã. Ele ensina como que se configura uma vida cristã. Paulo usa a imagem, amados, de um desportista no estádio. Essa é a imagem que Paulo tem de um cristão, né? Se você
pedisse para alguém, para algum artista, descrever ali uma imagem, pintasse um quadro do que é um cristão, talvez teríamos muitas coisas diferentes, mas Paulo, ele usa, né, essa imagem de um desportista no estádio. Ele usa a ilustração de um atleta em uma corrida, que faz todo o esforço necessário para chegar à frente, para ganhar esta corrida. E eu quero usar esse texto para que ele nos ofereça um mapa espiritual, que ele nos ofereça um mapa espiritual para atravessar a virada de um ano com saúde espiritual. Amém? Eu quero que ele nos ensine, esse texto, a lidar corretamente com o passado, a ver o presente com responsabilidade e a caminhar para o futuro com uma esperança bem firme, uma esperança sólida. Nessa mensagem, nós somos convidados a alinhar as nossas expectativas para o próximo ano, não com base no que desejamos apenas, mas com base no que Deus espera de nós. Então, quero refletir em algumas verdades fundamentais. A primeira é: quando o passado deixa de governar o presente. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo começa falando do passado, e isso é bastante significativo, porque não existe expectativa saudável para o futuro sem um tratamento correto do passado. Ele está falando de não permitir que o passado governe o presente e que paralise o futuro. Mas o que é? Qual o sentido de esquecer, né? Qual o sentido bíblico de esquecer? Na linguagem bíblica, esquecer não significa apagar da memória, mas retirar a influência. Amém, meus irmãos? Não significa apagar da memória, mas significa retirar a influência. Paulo não está falando de perda de memória literal. Ele não está defendendo a amnésia emocional ou espiritual. Paulo não está falando aqui de algum tipo, né, de mal de Alzheimer espiritual. Ele fala sobre decidir que aquilo que aconteceu não terá mais poder de definir quem somos, nem para onde nós vamos. Paulo não nega a sua história. Paulo conhece muito bem a sua história, mas ele decide que sua história não será, entre aspas, o Senhor da sua vida. A verdade é que com essas palavras que ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, Paulo não condenou a memória grata. Com frequência, a seriedade, né, estimula a igreja a agradecer. Então ele não está condenando a memória de coisas que devem ser agradecidas. Agradecer, no entanto, sempre inclui o não te esqueças nenhum só dos seus benefícios, como diz o salmista. Afinal, Paulo também acaba de fazer uma retrospectiva, descrevendo sua vida antes e depois da sua conversão, que todos aqui eu acho que conhecem a história da conversão de Saulo, que passou a ser Paulo. Ele nunca se esqueceu do que ele fizera como perseguidor da igreja de Jesus. Ele nunca se esqueceu de como Jesus havia tomado ele pela mão com uma incompreensível misericórdia. A ele, o perseguidor da igreja, um blasfemo contumaz, com quanto amor e gratidão ele olhou no começo da carta para tudo o que vivenciara com os filipenses. Agora, porém, ele simplesmente reflete a imagem do atleta que corre, daquele esportista.
que não pode se deter com aquilo que fica para trás dele. Essa palavra de Paulo representa uma aplicação viva da palavra de Jesus. Ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Paulo está dizendo isso aqui com as coisas que ele escreve. E aqui precisamos ser muito claros, meus irmãos. Paulo se refere principalmente às coisas que não devem nos acompanhar. Como eu disse, ele não está condenando a memória grata, mas ele está falando de coisas que não devem nos acompanhar. E eu relacionei algumas coisas que não devem nos acompanhar, amados, para o próximo ano. Coisas que não devem nos acompanhar para o próximo ano. Uma das coisas que eu relacionei são os pecados não resolvidos. Nós não podemos carregar isso para frente, meus irmãos. Entrar em um novo ano carregando pecados confessados, mas não abandonados, gera um peso espiritual. A graça de Deus não é uma licença para continuar pecando, né? Esse negócio da hipergraça. Aí eu peco, mas a graça de Deus, então a graça de Deus é um salvo-conduto para você fazer o que quiser, não. A graça de Deus não é uma licença para você continuar errando, mas é um convite para um verdadeiro e genuíno arrependimento, meus irmãos, amém? Como diz a palavra, lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus perdoa, nós não devemos carregar, e não devemos viver acorrentados à culpa, mas se não houve arrependimento, e como consequência disso não houve a confissão, então não há perdão. Mas nós não podemos carregar isso para frente. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que a gente não pode levar para o ano seguinte os fracassos pessoais e ministeriais, amém? Todos falhamos em algum aspecto, em algum nível. Não existe alguém aqui que seja infalível. O perigo é permitir que o fracasso se torne a nossa identidade. Paulo falhou gravemente antes da sua conversão, mas ele não permitiu que isso anulasse o seu chamado. Fracasso nem sempre é o oposto do sucesso, irmãos. Muitas vezes é parte do processo de amadurecimento. Nem sempre quando a gente fracassa, é quando a gente não obtém sucesso. Às vezes o fracasso é necessário para um processo de amadurecimento. E alguns irmãos vivem presos ao que não conseguiram fazer. O ministério que não prosperou, um negócio que deu errado, um relacionamento que terminou. Mas Paulo tinha muitos motivos para se paralisar por causa do passado dele. Ele perseguiu a igreja, ele consentiu com a morte de cristãos. Paulo carregava uma história pesada. Ainda assim ele diz: uma coisa faço. Amém, irmãos? De tudo isso ele fala assim: mas uma coisa eu faço. Ele não permitiu que o seu passado fosse maior do que a graça de Deus. Outra coisa que a gente não deve carregar para o ano seguinte, irmão, são mágoas, ressentimentos e amargura. Há pessoas que estão emocionalmente presas lá do passado, às vezes num passado bem longínquo. O tempo passou, a pessoa foi ficando velha, mas a alma da pessoa continua ainda presa a uma ferida antiga lá no passado. E nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas para prosseguirmos. A palavra de Deus diz assim lá em Efésios 4:32, antes sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Então não perdoar é carregar um fardo que Cristo nunca nos pediu para que carregássemos, até mesmo o perdão a si mesmo. Então pense nisso, irmãos. Uma outra coisa que a gente não deve levar para o futuro, para o ano seguinte, é o orgulho espiritual
e glórias passadas. Curiosamente, Paulo também deixa para trás os seus títulos, Paulo deixa para trás o seu status, Paulo deixa para trás o seu currículo e as suas conquistas religiosas. Ele entende que viver de passado espiritual, amados, é estagnação. Viver do passado espiritual apenas é estagnação. Paulo havia sido fariseu, ele havia sido irrepreensível na lei, respeitado, mas ele entende que viver apenas do que foi feito é estagnar. Há crentes que dizem assim: no passado eu era isso, no passado eu era assim, no passado eu era assado. Mas Deus não nos chamou para vivermos de memórias espirituais. Porque uma igreja avivada, ela honra o passado, mas ela não vive apenas dele. As memórias espirituais do passado, amados, servem apenas para nos impulsionar para que nós realizemos muito mais. Viver de memórias espirituais, ela tem esse lado bom, de nos impulsionar para a gente querer fazer sempre mais. Então, amados, carregar o passado é como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedra. Não é falta de força, é excesso de peso. Então você precisa se livrar dessas coisas. Porque assim como é impossível dirigir um automóvel, dirigindo, apenas olhando o retrovisor, ninguém consegue fazer isso, Dirigir um automóvel olhando apenas para o retrovisor. O retrovisor, ele é pequeno e nos auxilia na direção, quando a gente vai mudar de faixa, etc. Mas o para-brisa é grande e é para onde nós devemos olhar a maior parte do tempo. Então o passado serve apenas para aprendizado e não para a direção. Amém, irmãos? Então, o que precisa, amados? Pense aí com você. Feche os seus olhos um minutinho. Feche os seus olhos. Imagine o que precisa ser confessado hoje para não ser carregado amanhã. O que você precisa confessar hoje e se livrar hoje? Qual o peso que você precisa confessar para que você não possa carregar amanhã? Que feridas precisam ser entregues a Deus? Quais são as feridas que você precisa entregar a Deus para Ele curar e você não levar isso adiante? Que lembranças precisam perder o poder sobre você? Não estou falando de memória grata, mas de lembranças de algo que paralisou a tua vida. Quais lembranças precisam perder o poder sobre você? A segunda coisa que eu gostaria, amados, de compartilhar, a segunda verdade é que a espiritualidade que se recusa a permanecer parada. A espiritualidade que se recusa a permanecer parada. Ele diz assim: avançando para as que estão adiante. Depois de ter o passado, depois de tratar o passado, Paulo fala do futuro, mas ele não fala de um futuro passivo. Ele fala de avanço. E avançar, amados, é uma decisão espiritual. Avançar não acontece por acidente. Avançar é fruto da escolha diária. O cristão não é chamado para viver no automático. Não existe um modo automático de viver. Avançar fala de movimento intencional. Você precisa ter a intenção de avançar, não de espera passiva. Como diz o salmista lá, Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração grato. Então avançar exige fé, mas exige responsabilidade também. Então a fé não exclui planejamento, nós precisamos planejar. Espiritualidade não elimina a disciplina, nós precisamos ser disciplinados. Para avançarmos, nós precisamos
da fé, e a fé não exclui planejamento, a espiritualidade não elimina a disciplina. Muitas vezes nós somos indisciplinados com relação às coisas espirituais. Mas avançar na vida espiritual exige constância, irmão. Você precisa ser constante, amém? Você precisa ser constante nas coisas de Deus. Você precisa ser constante nas coisas que Deus entregou para você, para que você possa crescer. Isso, quando você faz isso, você avança. Avançar no caráter exige vigilância. Você precisa ser vigilante com a sua vida. Com a sua vida física, com a sua vida espiritual, com a sua vida emocional, com a sua vida moral. Avançar no caráter exige vigilância. Avançar no ministério exige compromisso, irmãos. Ninguém avança no ministério sem um compromisso, sem se dedicar à obra. Precisamos avançar, mas isso exige compromisso. Precisamos ser pessoas comprometidas. Precisamos avançar em cada fase da nossa vida, amém, irmãos? Você está não sei exatamente que fase você está, mas eu quero dizer que você está numa fase em que você precisa avançar. Se você é jovem, você precisa avançar na santidade, no meio de uma geração confusa, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração que não tem mais padrão moral algum. Mas o jovem, você jovem, precisa avançar em santidade, amém? Em santidade. Os casais precisam avançar na aliança, não apenas na convivência, mas no compromisso, na aliança que fizeram. Precisam avançar nisso, precisam ser cada dia mais aliançados. Os pais devem avançar no discipulado aos seus filhos. Os idosos devem avançar no legado espiritual. O que você, como idoso, como idosa, vai deixar de legado espiritual para os que vêm sucedendo você? Eu quero dizer que ninguém está fora desse chamado, de avançar em cada fase da vida. Porque avançar, irmãos, é como remar contra a correnteza. Se você parar, você volta. Se você parar de remar, você retrocede, né? Então permanecer parado não é uma opção. Permanecer parado é voltar para trás. E avançar é como também subir uma escada. Cada degrau exige um esforço, né? Equilíbrio, né? Decisão de dar um passo, né? E subir um degrau. Ninguém sobe uma escada parado, a não ser que seja escada rolante, né? Inventaram a escada rolante para preguiçosos como eu. Que você chega numa escada, tem a escada aqui e a escada rolante, aí você vai para a escada rolante, né? Mas na vida espiritual não existe isso, irmãos, né? Você precisa avançar, você precisa ter essa vontade, você tem que ter esse esforço para subir os degraus. Então você precisa avançar. E a terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar nesta manhã, nesse último culto do ano, é sobre uma vida orientada por um alvo maior. Uma vida orientada por um alvo maior. Paulo diz: prossigo para o alvo. Amém? Quantos querem prosseguir para o alvo aqui? Amém. Prosseguir fala de perseverança com propósito. Não existe, né? Não dá para ter um propósito se você não tem, não dá para ser perseverante se você não tem um propósito. Mas não adianta nada você ter um propósito se você não for perseverante. Então, prosseguir fala de perseverança com propósito. A palavra ali no original grego, eu estudei essa palavra, ela tem o sentido de ir atrás de algo com a intenção de tocar, com a intenção de pegar. Não é prosseguir indo assim, ao seu bel prazer, né?
deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não, é prosseguir, é ir atrás de algo com a intenção de pegar, de conquistar, frequentemente envolvendo grande esforço. Essa palavra prosseguir tem esse significado. Você vai empregar um grande esforço com a intenção de pegar algo, de chegar lá no seu alvo. Prosseguir, apesar das circunstâncias, nós precisamos. Paulo não espera sair da prisão para prosseguir, ele prossegue preso. Isso revela uma maturidade espiritual. Ora, uma pessoa que estava presa diz assim: eu prossigo para o alvo. Em Romanos, Paulo escreve: sabemos que Deus age em todas as coisas. O alvo correto protege o nosso coração. Quando o alvo é errado, qualquer obstáculo gera frustração. Quando o alvo é Cristo, até o sofrimento produz crescimento. Amém? Quando o seu alvo é Cristo, qualquer sofrimento pode até produzir crescimento em você, vai produzir crescimento em você. E maturidade espiritual, né, como uma visão correta de vida. No versículo 15, Paulo diz assim: todos nós que alcançamos maturidade, devemos ver as coisas desta forma. Então, maturidade, amados, é continuar obedecendo, mesmo quando você não tem vontade. Como nós sabemos que nós somos maduros espiritualmente falando? É quando a gente continua obedecendo, mesmo quando a gente não tem vontade. Mas nós obedecemos a palavra de Deus. Maturidade é continuar servindo quando você não é reconhecido. Então tem pessoas que querem servir apenas para reconhecimento. Há uns anos atrás, estava falando com um irmão que já não está mais aqui. Aí ele disse assim: não vou fazer tal coisa porque nunca tive reconhecimento. Então, maturidade, você é maduro quando você serve, mesmo que os homens não reconheçam, mas o Senhor está reconhecendo. E maturidade é continuar crendo quando você não vê resultados imediatos, não vê resultados aparentes. Você continua crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para concluir, eu gostaria de chamar aqui o Ministério do Louvor, para a gente encerrar o culto de hoje. Eu quero concluir dizendo que, ao nos aproximarmos de um novo ano, Deus nos chama a algo muito maior do que apenas fazer lista de metas, né? Apenas para fazer promessas ou resoluções momentâneas. Ele nos chama a alinhar o coração e a ajustar a direção e a renovar o compromisso com o chamado espiritual, o chamado celestial. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de perseverança. Não vence essa corrida quem começa empolgado apenas, mas quem permanece fiel até o fim. E Paulo nos ensina que expectativas corretas produzem uma caminhada saudável, uma caminhada equilibrada, uma caminhada frutífera. E ao longo desta reflexão de hoje, nós aprendemos que não é possível avançar carregando pesos desnecessários do passado. Que não é saudável esperar mudanças sem assumir uma responsabilidade espiritual. E não é maduro começar sempre de novo, sem jamais prosseguir. O chamado de Deus para nós é claro, amados. Deixar o que precisa ser deixado, avançar no que precisa ser construído e prosseguir com perseverança até o fim. Talvez este ano tenha sido difícil para você.
Talvez você esteja cansado, talvez você esteja desanimado e até questionando as suas próprias expectativas, mas a boa notícia do Evangelho é que Deus não terminou a sua obra em nós. Amém? Deus não terminou a nossa obra em nós. Paulo diz, não que eu tenha já conseguido isso, não que eu seja já perfeito. Paulo dizendo isso, irmãos. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Filipenses 1:6 diz isso. Aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então você precisa crer nessa palavra e você precisa avançar. E que o próximo ano nos encontre mais leves, porque deixamos o passado aos pés da cruz, mais focados porque sabemos para onde nós estamos indo, e mais maduros porque aprendemos a prosseguir mesmo quando o caminho é estreito. Que nossas expectativas não estejam firmadas apenas em um novo ciclo de tempo de 365 dias, mas em um Deus fiel, um Deus soberano, um Deus eterno que continua operando em nós, por nós e através de nós. Que possamos entrar no próximo ano dizendo, com a mesma convicção do apóstolo Paulo. Ele olha para tudo, para o seu passado, para o seu presente, e diz assim, mas uma coisa faço. Amém? Mas uma coisa faço, eu prossigo. Que o Senhor nos conceda a graça para esquecer o que precisa ser esquecido, esquecer o que precisa ser esquecido, não a memória grata. Que a gente tenha fé para avançar e perseverança para prosseguir até o nosso alvo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por este ano que está se findando. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado. Nós te bendizemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas nós queremos pedir, ó Deus, mais para o ano de 2026. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, com a convicção do que o apóstolo Paulo escreveu, quando ele diz: mais uma coisa faço, que a gente venha esquecer, ó Pai, de tudo aquilo, ó Deus, que nos frustrou, de tudo aquilo de errado que nós fizemos, de tudo aquilo, ó Deus, que não ajudou a prosperar, de todo o enrosco, de todo o entrave, de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a preguiça, de todo o cansaço, de toda a frieza espiritual, de tantas coisas, ó Pai, que não nos ajudaram, Senhor, a ir para frente. Queremos nos esquecer, Pai, dessas coisas que devem ficar para trás. Nos ajuda, Pai, a esquecer, ó Deus, de tudo aquilo que não tem a ver contigo, de tudo aquilo que não tem a ver, ó Deus, com o teu reino. Ah, Pai amado, como o apóstolo Paulo diz: uma coisa faço, eu me esqueço dessas coisas, mas avanço para aquilo que está diante de mim, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a avançarmos, a termos, ó Deus, intencionalidade no nosso coração, de crescermos, de avançarmos, de prosseguirmos, ó Pai, de irmos adiante, de subirmos, ó Deus, degraus, ó Deus, numa escada espiritual, na escada do ministério, ó Deus, na escadaria das coisas do Teu reino. Pai, nos ajuda a avançarmos. Não queremos ficar estagnados, não queremos ficar parados, para que depois, ó Deus, a gente possa dizer: eu prossigo para o alvo.
Eu prossigo, ó Deus, para o alvo que é Cristo. E tudo aquilo que isso envolve, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que 2026 não é apenas o ano novo. Porque, ó Deus, a terra deu uma volta completa ao sol. É apenas isso, ó Deus, que mudou na física, na geografia. Mas que na vida espiritual, ó Deus, ela seja marcada por outras coisas, por um recomeço na Tua presença, Senhor. Por um ciclo, ó Deus, de tempo onde nós vamos ter, Senhor, uma intimidade maior contigo, onde nós vamos ter um compromisso maior com o Senhor. Pai, então olha para nós nesta manhã, Senhor, com o Teu olhar de graça. Olha para nós, ó Deus, nessa manhã com o Teu olhar de misericórdia, Senhor. Ó Deus, sustenta a nossa vida. Tira de nós, ó Pai, todo o ócio. Tira de nós, ó Pai, toda a infertilidade espiritual. Tira de nós, ó Deus, toda a frieza com relação às Tuas coisas. Com relação, ó Deus, à igreja do Parque Cruzeiro, aos seus ministérios, ó Pai. Nós queremos ser, ó Deus, diferentes de 2026. Que isso, ó Deus, comece a partir de agora, a partir de já, Senhor. Que a gente nem espere, Senhor, a virada do ano, mas que, ó Deus, a partir de hoje a gente comece a orar mais, comece a buscar mais, comece, ó Deus, a pensar mais nas Tuas coisas, comece a crescer, ó Pai, mais na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, que a gente possa sentir, ó Deus, Pai amado, um desejo imenso, ó Deus, de proclamar a Tua palavra, de evangelizar, de discipular, ó Deus, de mostrar, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus para as pessoas, ó Deus, que estão, Senhor, à nossa volta. Que a nossa vida, ó Deus, possa ser vista como pessoas, como crentes verdadeiros, ó Deus, que fazem o Teu querer, que fazem a Tua vontade, que não vive, Senhor, um oba-oba, que todo ano, ó Deus, começa sempre a mesma coisa, sempre com metas para alcançarmos, mas que já no mês de janeiro a gente desiste. Não permita, Deus, que isso se efetive na nossa vida. Nos dá, Senhor, a consciência, como Paulo diz, essas coisas que ele escreveu, que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa as nossas vidas. Nos dá, Senhor, um final de 2025 abençoado. E nos dá, Senhor, um ano cheio da Tua presença. Um ano, Deus, onde a gente vai buscar mais. Um ano onde a gente vai ter mais do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, desde agora e até que Ele volte. Amém. Amém. Irmão, Deus abençoe. Uma ótima semana, uma excelente virada de ano. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.